licença, meu parceiro. Você Agora vai zombou. virar uma música do Racionais agora. Não, vai não. Vou falar na moral. Pô, primeiramente fiquei muito feliz e honrado por ter ganhado um presente do meu clube de coração, cara. O Vasco me mandou um kit pra mim, eu fiquei muito feliz. E esse kit fala dos 100 anos da resposta histórica do Vasco, que aconteceu em 7 de abril de 1924. Pra quem quiser saber, vou só dar um resumo só, mas pode pesquisar. Foi um ato de racismo, né, com o Vasco, um preconceito com o Vasco. O Vasco foi campeão em 1923, e aí alguns times formaram a AMEA, né, que era uma liga à parte do Campeonato Carioca, para excluir o Vasco, porque o Vasco tinha no seu elenco 12 negros, e o Vasco se negou a não jogar nessa liga, e disse que iria continuar com os 12 negros no elenco, e foi o primeiro time que lutou pelo racismo. Então a história, por isso que é a história mais bonita do futebol que a gente fala, e é um orgulho pro Vascaíno, que o Vasco lutou pelo racismo, né? Eu não vou aqui falar os times que participaram para não ficar chato, mas a verdade é essa. E como resposta, o Vasco construiu a sua torcida, os negros, os operários, os seus torcedores, construíram o São Januário, que na época foi o maior estádio da América Latina, e todo esse movimento foi conhecido como uma resposta histórica, que ontem marcou seu centenário. Se não fosse o Vasco, talvez a gente não teria Pelé. Pelé se diz vascaíno, e talvez se fosse o Vasco não teria o Pelé, não teria Leônidas, não teria Garrincha, porque são jogadores negros e negros não tinham espaço, né? Então, assim, o Vasco lutou por isso, é um orgulho vascaíno, muitos clubes reconhecem isso quando sai o clubismo, mas é importante falar, e obrigado pelo espaço por falar, e obrigado, Vasco, pelo presente. Muito feliz mesmo, tanto pelo presente em si e tanto por receber do clube de coração, cara. Isso pra mim aqui não tem palavra que descreva isso. E quem quiser um pouco saber mais dessa história, é só pesquisar, tem em todos os sites, livros, enfim. É isso, obrigado, Vasco, e é só isso que eu tinha que falar. Agora, a parte que eu falei que não teria Pelé, nem Garrincha, é porque o Vasco lutou pelos negros. Então, talvez não teríamos outros jogadores negros desfilando no futebol. Mostra essa tatuagem aí, mostra. Vasco e Bangu. Resumindo, Léo tá na pele ali, os dois clubes que brigaram. É isso que eu ia falar agora. Antes mesmo do Vasco, foi o primeiro clube a colocar um negro em campo. Então, se for por causa, tu tá bem de time escolhido. Eu acho que essa menção tem que também sempre ter o Bangu no meio disso aí. Sim. E só relembrar também que, além de racial, é social, né? Social tinha a questão do amadorismo, e pobre não podia jogar bola, muito tempo não podia nem ir na arquibancada, e o Bangu permitiu isso primeiro. Sim. O Bangu foi o primeiro time que escalou, né? Negro. Foi o primeiro time que escalou, não vou dizer no Brasil, mas sei que no futebol do Rio certamente foi o primeiro, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, e o Vasco acabou tendo que lutar por essa situação, que foi quase um time inteiro, né? Foram 12 jogadores, mais o técnico. Então, são coisas distintas, mas o Bangu e o Vasco protagonizaram isso aí no futebol. Se aplaudir, cara. Parabéns. O Vasco sempre luta pelas causas. Teve até aquela polêmica do Castan, né? Do povo LGBT, sim, faixa, e foi lá, o Vasco manteve a postura. Agora, sem brincadeira. O Vasco sempre lutando por alguma coisa, né? Mano, isso é muito foda. Isso aí é importante, mas ultimamente o Vasco só luta pra não cair. Entrando É até importante você falar isso. Até importante você falar isso. Não, é importante você falar isso porque que acontece? É uma crítica da torcida, de muitos torcedores criticam que, né, essas ações do Vasco, que o Vasco não é mais clube e vai virar uma ONG, né? A pessoa que trabalha no marketing do Vasco e tá pensando nisso e tá continuando uma história mais de centenária, sempre lutando pelas causas sociais do Brasil e do mundo, ela não tem culpa do cara que joga lá dentro do campo. Ela não tá em campo, ela faz a parte dela fora. Então, aí o torcedor fala que virou uma ONG e bota a culpa em gente que não tem nada a ver com a situação. Né? Tem ligação nenhuma. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que saber respeitar, né? Tem que cobrar do futebol quem é de futebol e não tem que colocar essa culpa em quem faz um trabalho tão lindo como eles fazem lá. Então, é isso que o Rock falou. Faz sentido, entendeu? Faz sentido. Muita gente usa isso. Pô, mas fica fazendo essa ação, mas tá brigando pra não cair. Então as pessoas confundem. Mas agora tá na hora do Vasco, né, de quem é de futebol, né, ser cobrado, porque a torcida não aguenta mais. A gente brincou aqui no início do ano aqui, a gente tá no início ainda do ano, né, mas no início que eu queria ter paz aqui. Já tá quase no meio. A paz que eu tive é porque o Vasco não jogou, pô.